Boa tarde, que Deus abençoe. Fazer uma live aqui pelo Face, faz dias que eu não faço, uma live de pregação. Vamos ver quem vai estar participando, porque eu sempre estou fazendo pelo TikTok. E compartilhem com outras pessoas, vocês que entraram aí, ok? Que Deus possa abençoar de uma forma toda especial, que Deus possa ajudar. E nós precisamos estar na presença de Deus a cada instante, a cada momento. Eu vou falar sobre um assunto, como é um assunto extenso, eu quero fazer aqui, falar sobre o reino de Deus, o juízo final e a base do julgamento. Vocês que forem assistir, vocês podem compartilhar com outras pessoas. Ou quem for assistir agora, né? Alguém que entrar aí. Que Deus possa ajudar, que Deus possa abençoar de uma forma toda especial. O Senhor Jesus disse: o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Em vários textos bíblicos, nós podemos observar que antes de Cristo vir a este mundo, e pela segunda vez, bem depois, haverá um juízo. Quem está entrando aí, por favor, poderia se identificar e compartilhar com outra pessoa. Aqui é o professor Nelson, o pastor Nelson. Sempre fazia lives pelo Facebook e havia muita gente. Estamos recomeçando aí. Então o ensino do juízo, vou falar primeiro sobre o juízo, depois eu falo sobre o reino de Deus. O ensino, conforme nós vemos na Escritura, é que o homem será julgado de acordo com os seus atos, de acordo com as suas obras, porque haverá um juízo. Muito embora que a Bíblia nos revela que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque o salvo, o que escolheu, o que fez a sua escolha, enquanto Henry Borges, tudo bem, Alfredo, tudo bem, compartilha aí com outras pessoas. Aí nós vemos aqui, em Jeremias 17, e o versículo 10, eu sou o Senhor, esquadrinho o coração, provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto de suas ações. Então, gente, nós iremos ser julgados segundo aquilo que nós praticamos. Mas como eu estava falando, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aqui nós observamos em Jeremias, no capítulo 10, que nós seremos julgados segundo as nossas ações. Aí nós temos, segundo aos Coríntios, capítulo 5 e o versículo 10, que já é no Novo Testamento. Vamos buscar aqui. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, e versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E aqui no tribunal de Cristo nós iremos receber o galardão. A igreja será galardoada. E depois tem o juízo do grande trono branco, que eu já fiz uma live no Facebook, no TikTok, falando sobre isso. Então, todos serão recompensados ou condenados de acordo com aquilo que a pessoa fez, de acordo com as nossas ações, de acordo com as nossas atitudes. E até no Facebook eu coloquei uma imagem
Deixa eu ver se eu encontro ela aqui, para mostrar para vocês qual foi a imagem que eu coloquei, falando sobre a nossa live. Não estou... Aí encontrei, vou mostrar aqui. Deixa eu ampliar. E nós temos uma norma, nós temos uma lei, temos um livro, aqui ó, temos aí a lei de Deus. John, tudo bem? Temos aí a lei de Deus, e nós iremos ser julgados conforme as nossas ações, conforme as nossas palavras, os nossos atos. Eu vou estar explicando aqui sobre o reino de Deus daqui a alguns minutos e vou mostrar como, na realidade, quem são, na realidade, aqueles que entrarão no reino de Deus. John, você está compreendendo aí? Está saindo traduzido para você, né? E todos seremos recompensados ou condenados. Isso não quer dizer que a salvação será pelas obras. Porém, o que nós iremos explicar daqui a pouco, quando eu explicar que alguns serão expulsos, né, do reino, ou não herdarão o reino de Deus, logo as boas obras acompanham aqueles que são salvos. Nós precisamos praticar boas obras. A salvação, na realidade, que ocorreu pela fé em Jesus Cristo e pela graça de Deus, graça significa favor imerecido, nem eu nem você merecemos nada. Merecíamos a condenação, mas através da redenção de Jesus, que Ele se ofereceu, Ele deu a sua vida por nós, nós somos salvos. E qual será a base, na realidade, desse julgamento? Vários textos bíblicos mostram isso. E o profeta Daniel mencionou em uma de suas visões a presença de um tribunal com livros abertos. Daniel capítulo 7, nós vemos que Daniel teve essa visão grandiosa e ele viu livros abertos. E esses livros, o que é que estava escrito nesses livros? Nós precisamos estudar a Bíblia e compreender como a Bíblia nos mostra, nos revela. Vamos ler aqui Daniel, capítulo 7, versículo 9. Continuei olhando até que fossem postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos de sua cabeça era branca de sua cabeça como a pura lã, e o seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas era fogo ardente. Versículo 10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam, e miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Se abriram os livros. Evidentemente, esse julgamento envolve um processo muito longo. Muitos livros. Por isso que a palavra menciona, abriram-se livros. Isto indica a existência de vários livros usados no tribunal do céu. Esses dias eu tive uma visão e eu via livros e livros sendo abertos e nomes sendo chamados.
Gente, divulguem aí a live para outras pessoas. E nomes sendo chamados. E o Senhor me falava que era tempo de grande colheita. E qual é a base na realidade desse julgamento? É a perfeita justiça de Deus, porque Deus, ele é justo. Deus, sendo um Deus justo, é inquestionável, porque ele vai aplicar a sentença. O Senhor Jesus disse: o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Logo, Cristo, que mientras tanto está sendo nosso advogado, ele será o nosso juiz. Eu estou lamentando que tem pouca gente, poucas pessoas aí, né? Aí nós temos a norma do juízo. É a lei de Deus, que eu mostrei para vocês, a palavra, a Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática, o livro da vida, Apocalipse capítulo 20, e o versículo 12, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para o lago de fogo e enxofre. Apocalipse capítulo 20, versículo 12, vamos ler aqui. E vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Oi, Fernando, tudo bem, querido? Então vejam bem, os mortos foram julgados conforme o que estava escrito nos livros. Vejam, a base primordial do juízo final realmente é o julgamento divino. E Cristo será o juiz. Então eu mostrei para vocês a figura, a lei de Deus, né? Os 10 mandamentos, mas não é simplesmente os 10 mandamentos. As Escrituras, o livro da vida, o nome tem que estar escrito no livro da vida do Cordeiro. Se alguém quiser comentar alguma coisa aí, comente. O livro de registro dos pecados dos homens, Apocalipse 20, 12, vamos ler também mais uma vez. Eu estou aqui com a Bíblia de Estudo das Profecias. Eu tenho várias Bíblias, eu tenho mais de 20 Bíblias de estudo. E Apocalipse 20, versículo 12, eu já li aqui. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Então são vários livros. O livro das memórias das nossas obras, o livro onde registra os pecados dos impenitentes, Daniel 7,10 já foi lido, Malaquias 3,16. E esses livros serão usados por Deus para que todos saibam realmente que Deus, ele é justo. E que Deus, o plano de Deus não é destruir a humanidade. O plano de Deus é salvação para todos. Mas nem todos aceitam a salvação. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Fernando, compartilhe aí com outras pessoas, meu querido. E após a abertura dos livros, o profeta Daniel nos apresenta uma cena de juízo. Primeiro há o julgamento, depois a coroação de Cristo e a implantação do reino de Deus, do reino eterno, que é o que eu vou falar depois dessa fala aqui.
Então virá o decreto do Apocalipse 22:11, quem é justo, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça injustiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Esse decreto virá no fim do pré-advento, exatamente antes que Cristo venha pela segunda vez. Então vocês observem, nós estamos vivendo em um período em que há muita desobediência, há muita apostasia nas ditas igrejas, porque igreja somos nós. O Senhor Jesus, ele fundou a sua igreja, a igreja dele. Ele não fundou a Assembleia de Deus, não fundou a Presbiteriana, não fundou a Adventista, não fundou a Metodista. Jesus fundou a sua igreja, que é a igreja invisível. Placa de igreja não leva ninguém para o céu, saibam disto. É uma organização humana. Há um líder daquela igreja e nós precisamos sim seguir as normas daquela congregação onde nós estamos. Mas o crivo é aqui, ó. O crivo é aqui. E nós estamos vivendo momentos de apostasia, estamos vivendo momentos em que as pessoas não estão nem aí para as coisas de Deus. O juízo de Deus é um juízo investigativo. Será um juízo investigativo. O livro de Apocalipse 24 nos fala sobre os santos julgando durante 1000 anos. E Paulo declara que o mundo e os anjos serão julgados. E nós temos aí 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2 e 3. Temos Judas, capítulo 6. Esse será a principal obra dos santos durante o milênio. Reinarão e serão sacerdotes do Senhor durante 1000 anos. E aí nós vemos aí o juízo final, que é o juízo do trono branco. Isaías 45, versículo 23 diz: por mim mesmo tenho jurado, já saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim toda a língua vai confessar que Jesus é o Senhor. Romanos 14, 11 diz: porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará. Agora não é ninguém, né? Agora muitas pessoas não querem adorar a Deus, não querem servir a Deus, mas chegará o dia em que vai ter que se dobrar diante de Deus. Se dobrar diante do juízo de Deus. E Malaquias 4, 1 e 3... porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos, todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que eles não deixará nem raiz nem ramo, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés. E naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos, enquanto a terra está envolta no fogo da destruição, os justos habitam na presença, com segurança, na santa cidade. E sobre os que tiveram parte na primeira ressurreição, a segunda morte não terá poder sobre eles. Que é a segunda ressurreição, é justamente a condenação eterna. Ao mesmo tempo em que Deus é para os ímpios um fogo consumidor, é para o seu povo escudo, fortaleza, proteção,
mas eu preciso fazer esse pacto com o Senhor enquanto eu estiver vivo, porque depois da morte segue-se o juízo. Gente, depois eu vou fazer esta live pelo TikTok, porque as pessoas que estão aqui são pouquíssimas. E diz a palavra: vi novo céu e nova terra, já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. O fogo que consome os ímpios purifica a terra. E aí haverá um novo céu e uma nova terra. E como a Bíblia ela descreve o reino de Deus. Então vejam que haverá um juízo. Agora vamos ver quem vai entrar aí no reino. O reino de Deus é um reino onde Deus é o rei, é o soberano, é o Senhor. Todos aqueles que aceitaram a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador terão um lugar no reino de Deus e morarão com Deus por toda a eternidade. Não é aquele que foi adventista, não é aquele que foi assembleano, não é aquele que foi presbiteriano, é aquele que aceitou Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Vamos deixar essa heresia de falar que somente a igreja que eu congrego está correta. Porque a igreja verdadeira é aquela que pratica boas obras. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Por isso o reino de Deus é também chamado o reino dos céus. O reino de Deus já começou a ser estabelecido em nossos corações. E o Evangelho de Lucas, capítulo 17, 20 a 25, nós vemos que alguns homens piedosos do seu tempo perguntaram sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. E Jesus disse: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou ali, porque o reino de Deus está entre vós. Então o reino de Deus está implantado em meu coração, em teu coração. É o domínio do Senhor na minha vida, e Ele é soberano, e eu preciso aceitar essa soberania. Eu preciso aceitar esse poder de Deus na minha vida. Um reino é um governo liderado por um rei. Assim, o reino de Deus é um governo cuja liderança pertence a Deus. E Jesus, ele falou sobre esse reino. E há mais de 100 referências no Novo Testamento falando sobre o reino de Deus. Mas Jesus, ele não ensinava apenas com palavras, ele ensinava com ações. É o que nós iremos ver daqui a pouco. Onde fica esse reino? Meu reino não faz parte deste mundo, disse Jesus ao governador Pôncio Pilatos. O reino de Deus sob Cristo não governará por meio de organizações humanas, mas é um reino espiritual, que não consiste em comida e nem em bebidas, mas em justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Jesus, ele tinha certeza de que ele voltaria para os céus. E em João 14, versículo 2 a 3, ele disse: eu vou preparar um lugar. E na casa de meu pai há muitas moradas. Observe, eu falei sobre o juízo, dei uma resumida sobre o juízo investigativo de Deus. E agora eu estou mostrando para vocês quem é que vai entrar no reino. Observe aí. Tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Mateus 25. Nós observamos Mateus 25, 31 a 46. Observa aí quem é que vai entrar no reino.
Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Observem, quem vai estar no trono? O próprio Cristo. Eu comecei falando que Deus deu para ele o poder para ele julgar. Então se assentará no trono da sua glória, e diante dele serão reunidas todas as nações. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa ovelha dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Aqui nós temos uma comparação, uma simbologia, uma metáfora. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas por que vai entrar no reino? Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro, me acolhestes. Estava nu e me vestistes. Adoeci e me visitastes. Estava na prisão e foste ver-me. Ei, você que tem o conhecimento da palavra de Deus, não faz uma boa ação. Não faz... Amanda, tudo bem, querida? A paz do Senhor Jesus. Compartilha aí com outros. Não faz uma boa ação. Não cobre aquele que está nu. Você pode levar uma cesta básica para alguém e não faz. Aqui está dizendo que você não vai entrar no reino. Então os justos lhes perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede, ou nu, e te vestimos? Quando te vimos enfermo, ou na prisão, e não foste visitar-me? E responder-lhe-á o rei: em verdade vos digo que sempre que fizeste a um destes meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim me fizestes. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome, você não me deu de comer, estava nu, você não me vestiu. Isso aqui significa ação, meu querido. Visita pastoral. Visita ao irmão que está caído. Visita ao irmão que está necessitado. Aí você fica preso entre quatro paredes, estudando a Bíblia, se enchendo de conhecimento, não sai da tua casa para fazer uma oração pelo outro irmão, pela outra pessoa. Jesus disse: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Façam discípulos. Você está fazendo discípulo? Estando na escola dominical todos os domingos, estando na escola sabatina todos os sábados, somente ali não faz uma visita? Me poupe, viu? Eu tenho até dó de determinadas pessoas que se julgam donas da verdade, mas, no entanto, não saem da sua casa para levar um copo d'água para aquele que está necessitando. É a Bíblia que está dizendo: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, era forasteiro e não me acolheste, estava nu, não me vestiste, enfermo e na prisão e não me visitaste. Aqui não está dizendo porque você não guardou o sábado, porque você não guardou o domingo, não guardou a segunda, não guardou a terça. Aqui está dizendo: você não fez isso aqui, ó. Tem que fazer as outras coisas sem esquecer desta. Me compreende? E aí nós vemos o Senhor dizendo, né? E esse ensinamento de Jesus, meu querido, é um ensinamento forte. Não é qualquer um ensinamento.
E Mateus disse, naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. E nós precisamos estar preparados para este grande dia. Eu vou fazer esta live no TikTok, lá tem mais pessoas. Mas eu quis fazer um teste aqui também. E nós precisamos entender. Ok? E 1 João 3, 16 ao 18 diz: Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens no mundo e vendo o seu irmão necessitado lhe fechar o seu coração, como permanece nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas por obras e em verdade. Esses dias eu falei com uma pessoa, expliquei para ele uma situação, e ele disse, sim, eu vou te ajudar, eu vou ver isso. Já faz 15 dias. É complicado, gente. É difícil. E Tiago usa o mesmo exemplo de 1 João 3, 16 a 18 e o faz de maneira ainda mais gritante. Observe aí. Tiago 2, 14 ao 17. Que proveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. É a Bíblia que está falando. Aí eu vou, falo em línguas, profetizo, entrego a revelação, explico sobre a lei de Deus, explico sobre isso. E o irmão continua lá chupando o dedo, passando necessidade. Eu sou do Nordeste. E lá no Nordeste o pessoal evangeliza, o pessoal sai de casa em casa. E quando eu aceitei Jesus, eu aceitei pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Hoje eu vou aos sábados na Igreja Adventista, eu gosto muito das lições de lá. E eu me lembro que nós tínhamos lá a obra missionária, Paulo Carvalho, a paz do Senhor, querido. E nessa obra missionária, que era após a escola sabatina, os irmãos pegavam, aqui chama, acho que Campanha do Quilo, me parece, e lá chamava Dorcas, algo assim. Então saíamos para evangelizar, mas íamos com sacolas, com comida. Sabia mais ou menos para onde íamos. Chegava lá, tinha aquele estudo daquela lição que era e a pessoa não podia ir e era aplicado na casa da pessoa. E se a pessoa tinha necessidade de alimento, deixava alimento para aquela pessoa. Eu me lembro de umas roupas que eu ganhei. Nossa, eu fiquei tão contente naquela época. Eu tinha o quê? Meus 14 anos, meus 15 anos. Eu já evangelizava bastante. Isso sim. Aqui em Valparaíso, nunca passou um crente na minha casa dizendo, eu vim aqui fazer uma visita, eu vim evangelizar. Nunca. Nenhum, de nenhuma igreja. Aí aqui está dizendo, queridos, assim também a fé sem obras é morta, quer dizer, não vale nada. Quem salva é Jesus. Mas aqui está dizendo, se você não fez isso, você não vai entrar no reino. A religião, Tiago 1:27, olha aqui a verdadeira religião. A religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. Não adianta você querer brigar comigo, porque eu estou falando o que está escrito aqui, ó. Religião pura é essa.
Não adianta você fazer aquelas coisas sem fazer esta, porque aí é farisaísmo, aí é hipocrisia. E no capítulo 25 de Mateus, nós encontramos o julgamento das nações. Voltamos para o julgamento. Que em outras traduções, o texto é justamente conhecido como a parábola do juízo final. Tá? E aqui nós temos um contexto muito forte. É um conjunto dos escritos teológicos de Mateus, o exercício ministerial de Jesus, o que ele estava falando, como nós deveríamos servir a Ele, a Deus, o amor ao próximo. E os 10 mandamentos se resumem em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas como é que eu amo a Deus sobre todas as coisas? Aí tem uma série de regras. Eu comecei explicando para vocês que a base do julgamento é a lei de Deus, é a Escritura, são as regras das Escrituras. Aleluia. E o Filho do Homem virá a sua glória, ok? Para julgar. E nós iremos ter muitas surpresas, pessoal. Muitas surpresas. O que você fez a um destes pequeninos, você fez. Você fez a mim. O que você não fez, você deixou de fazer a mim. Vocês compreendem? Eu comecei explicando. Vamos dar uma retomada aqui. O título da mensagem: o reino de Deus, o juízo final e a base do julgamento. Eu comecei explicando o que é o julgamento, quem vai ser o juiz, a base, as escrituras, que é a norma do juízo, o livro da vida, o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, o livro das obras, o livro das memórias, a lei de Deus, Cristo Salvador pessoal, mas nessa ocasião será o juiz. Deus deu para ele o poder de julgar. João 5:22, o Senhor Jesus disse: o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. E daí? Como que fica esta palavra agora? Eu falei alguma coisa de mim? Ou eu usei as Escrituras? Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Nós precisamos entender que precisamos tomar uma posição diante da presença do Senhor. Amém? Vocês agora irão escutar um hino muito top. Escutem bem. Deixa eu ver como é que vai sair aqui. Escuta aí. Rompeu ao tocar o clarim, e eis que as nações junto ao trono reunidas estavam, enfim, glorioso descendo,
entre a terra e o mar. A mão para o céu apontando, Jurou não haver mais tardar. Milhões de perdidos choravam em clamor, tristezas e ais. As rochas bradavam e aos montes, mas era tarde demais. Surgiu mais seu ouro, em pó ferrugem desfez. Conta com Deus contraída, é grande demais desta vez. Ali poderosos tinham contudo poder. no livro os anjos acharam, nenhuma grandeza contém. Os de perdidos choravam em clamor, tristezas e ais. As rochas bradavam e aos montes, mas era tarde demais. Vi muitas viúvas e órfãos, vi ébrios e homens do mal, também quem se enriquecera vendendo Bebida fatal. daqueles que a Deus procuraram. O anjo seu pranto enxugou, aos nécios perversos impuros, a estes porém condenou. Milhões de perdidos clamavam. Em clamor, tristezas e ais, As rochas bradavam e aos montes, mas era tarde. mas ora milhões de perdidos choravam. Em clamor, tristezas e ais. As rochas Rochas bradavam e aos montes. mas era tarde demais, mas era tarde demais. Senhor meu Deus, Pai amado que está nos altos céus, louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do Senhor por esta tarde maravilhosa. Eu quero pedir, ó Deus, a Ti, ó Pai, a Tua grande misericórdia sobre as nossas vidas, sobre todos aqueles que ouviram esta live, ó Deus, e que Tu possas usar de misericórdia, de benevolência para conosco e abrir o nosso entendimento, e que nós possamos entender, ó Pai, que nós estamos vivendo os últimos momentos da Tua igreja aqui na terra. Que nós possamos compreender, Senhor, que em Ti há restauração, que em Ti há vida, que em Ti há poder, e que nós, ó Deus, não somos nada, nada nós somos. Muito obrigado, Fernando, Amanda, Paulo. Deus, tenha misericórdia de cada um de nós, porque nós precisamos da nossa salvação. A Tua palavra diz, ó Deus, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas que passaram da morte para a vida, mas aqueles que não andam segundo a carne. E muitas vezes, Senhor, nós pensamos que somos os bambambãs da história. Muitas vezes nós pensamos, ó Deus, que nós estamos na realidade, no caminho certo. E nos equivocamos, nos enganamos, porque a Tua palavra diz, Senhor, que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. E nós criamos um hábito espiritual, e o nosso culto é muito mecânico, ó Deus.
E não há aquela expressão da verdadeira adoração. Há uma regra, há uma liturgia que nós seguimos. E nós queremos de misericórdia para conosco. Que tu tenhas misericórdia de nós, que ao pregarmos a tua palavra, nós possamos ter a nossa alma convertida. Nós possamos ter uma mudança em nossos corações. Abençoa, Deus, a todos aqueles que me ouviram, a todos aqueles que me ouvirão, e que nós, ó Deus, não nos apeguemos a uma placa de igreja, Senhor. Congregamos, sim, ó Deus, em uma casa de oração, mas igreja somos nós. Ó Deus, e que nós possamos sair de 4 paredes e anunciar a tua palavra. Que o teu amor, ó Deus, que nós pregamos esteja derramado em nossos corações. E que nós possamos fazer a tua vontade. Nós possamos fazer a tua obra enquanto é tempo. Porque, ó Deus, não sabemos o dia e nem a hora em que o Filho do Homem virá. E ultimamente, ó Deus, o Senhor tem me inquietado a falar do teu amor para o mundo. Porque através, ó Deus, das mídias, nós levamos a tua palavra ao mundo. Quando alguns não nos dão valor, mas o nosso valor está, Senhor, em realmente reconhecermos que somos pecadores. E nós necessitamos de salvação. Necessitamos do Senhor. Necessitamos da presença do Senhor em nossas vidas, em nossos corações. Deus nos perdoa. Deus nos perdoa. E ao meu amigo, ao meu irmão, ou aqueles que irão ouvir esta live, que possa haver realmente um desprendimento. E que eu possa dividir aquilo que eu tenho com o meu irmão. Para que não venhamos a ouvir, Senhor, afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Mas que nós possamos, ó Pai, ter a segurança de que reinaremos com o Senhor. E seremos sacerdotes com Cristo. E seremos salvos. Salvos da ira vindoura. Aleluia. Aleluia. Glorificado seja Deus. E aquele que tem a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador não precisa temer o juízo de Deus. João 5,24 nos revela que aquele que ouve e pratica a palavra de Deus não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E serão condenados aqueles que não fizeram uma entrega completa ao Senhor. E nós estaremos com Deus para todo sempre. Meu querido, meu lindo, minha linda, que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Ore por mim, para que eu possa continuar fazendo lives, pregando a palavra do Senhor. Que eu também exerça o meu ministério de ajuda, tenho exercido à medida do possível. Eu termino lendo aqui Malaquias 4, 1 e 3, porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem iniquidade serão como a palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes restará raiz nem ramo.
Amém? Um beijo muito grande, que Deus abençoe, que Deus ajude. Eu vou fazer esta live pelo TikTok, que será menos, ok? Que Deus te abençoe. Um grande abraço.